E ela procurava vivenciar, procurava fazer as coisas pelo próximo. E eu digo que eu perdi muito tempo, porque eu não aproveitei naquela época aqueles ensinamentos. Mas tive uma nova oportunidade. Como eu falei, eu acho que eu fui chamado no momento certo. Agora, se eu vou ser escolhido, ou se nós, vamos colocar assim, se nós vamos ser escolhidos, aí depende de uma coisa, de nós. Nós é que vamos nos capacitar para sermos escolhidos. Porque o que aconteceu naquela época de Jesus? Aqueles irmãos não compreenderam. O que ele faz? Ele fala que virão outros que vão espalhar a boa nova. E o maior exemplo que a gente tem dentro disso é Paulo. Se vocês puderem ler Paulo e Estevão, acho que é um livro que belíssimo, que Emmanuel nos trouxe, contando a história de Paulo, e como ele faz essa ponte, espalhando pelo mundo os ensinamentos de Jesus. Então, porque ficava restrito àquele povo, e Paulo abre as portas para espalhar por todo mundo. E naquela época era difícil, hoje é mais fácil para a gente. Aí hoje que facilitou mais da gente aprender, a gente dificulta mais as coisas para nós mesmos. Nós somos escolhidos, nós vamos ser escolhidos se nós nos capacitarmos. Aí nós trouxemos aqui uma lição, né, do livro O Espírito da Verdade, chamada Escolha. Disse Jesus, referindo à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Jesus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Aí, esse é o Emmanuel que nos traz. Então, nós é que vamos fazer essas escolhas. Como nós vamos fazer essas escolhas? O primeiro passo é a reforma íntima. Porque na verdade, esse texto de Jesus vai tratar do seguinte: quando ele fala do traje nupcial, é o seguinte: é muito fácil nós sermos espíritas dentro da casa espírita. Fora daqui, nós conseguimos ser espíritas? Nós somos espíritas 24 horas por dia? Difícil. Às vezes porque a gente aqui tudo tudo é uma maravilha, a gente sente a paz do ambiente, a gente sente as boas energias, mas quando a gente cruza o portão, chega lá na esquina, o gato passa na nossa frente, a gente dá um chute no gato de cabeça. Acabou, saiu daqui, às vezes a gente perde completamente. Em vez de a gente guardar esses bons fluidos, essas boas energias, daqui a pouco a gente esquece. Aí o irmão esbarra na gente ali na esquina, ali, a gente reclama. Uma fechada no trânsito, reclama. Alguém pisou no nosso pé, a gente reclama. Acabou. Então, a gente tem que observar isso no nosso dia a dia. Por quê? Seria como não adianta a gente tentar parecer uma coisa que a gente não é. Como diz Paulo, nós temos uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? Os Espíritos. Os Espíritos veem nossos pensamentos. Se nós estamos pensando bem, se nós não estamos pensando. Então a gente não vai conseguir enganar ninguém. Na hora que a gente desencarnar, chegar lá, tentar chegar no reino dos céus, eu vou entrar aqui de fininho, de penetra, aí fica quietinho lá, sentado lá, mas não vai ter como enganar. Porque o que nós levamos daqui? Os nossos bons atos, os nossos bons pensamentos. Quantos irmãos no mundo não parecem ser uma coisa para a gente, mas
casa espírita. Quando ele desencarnou, ele achou que como ele era espírita, estaria tudo maravilhoso. Ele ainda falou assim, quando eu desencarnar, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Cadê a mensagem dele? Ele ficou num estado de perturbação enorme. Sabe por quê? Porque ele era muito bom dentro da casa espírita. Mas em casa, no seu trabalho, não era bem assim que as coisas corriam. Então a gente vê, aí a gente trouxe aqui, do Missionários da Luz, a gente só vai ler um trechinho, que é muito interessante. Quando ele fala aqui no capítulo 8, ele fala da parte dos sonhos. Por que da parte dos sonhos? É muito interessante isso, porque a gente precisa ser espírita até na hora de dormir. Por quê? Nós temos que ter uma preparação para o sono. Isso já fala no livro dos Espíritos e fala em outras obras. Evitar de ver programações violentas, coisas que envolvam sensualidade, ouvir músicas suaves. Se a gente puder, bota até na rádio de Rio de Janeiro para a gente ouvir na hora de dormir um pouquinho. Temos que fazer a nossa prece. Por quê? Porque o nosso pensamento nos leva aonde nós queremos estar. Se eu quiser estar numa festa, eu posso não ter ido fisicamente, mas espiritualmente eu posso ir nessas festas. Então ele fala muito a respeito dessa preparação para o sono, e no caso aqui específico dos espíritas, porque o que acontece? Durante o sono, nós voltamos muitas vezes às casas espíritas para ouvir palestras, para dar continuidade ao tratamento. E a gente não dá essa importância tão grande ao sono. E ele narra aqui no caso, que o Alexandre vai fazer uma palestra com vários trabalhadores espíritas. E assim, de 200, aparece 30, 40. Olha a quantidade de gente que deixa de ir. E todos os trabalhadores da casa espírita. Hein? Então a gente vê que durante o sono, até durante o sono, há muita fuga das pessoas. Olha só, de 200 aparecer 20%, 30% só das pessoas. É complicado, né? Então eles narram que quando vão começar a fazer a palestra, eles dão falta de 2 trabalhadores. Então esses 2 trabalhadores, um está preso no corpo porque, infelizmente, ele agiu com a maledicência, falando de um irmão que havia desencarnado. Esse irmão retorna para cobrar ele. Por que você falou isso de mim? Então ele não tem coragem de sair do corpo para poder ir na reunião. O outro acaba se envolvendo com irmãs prostitutas. Né? E não vai, quando ele se depara com a situação, ele bota a mão no rosto, mas é uma vontade dele de estar ali. E o André Luiz fala que tem que, lógico, o irmão que está acompanhando o André Luiz fala que tem que ser respeitado o livre-arbítrio. Ele escolheu aquilo ali. A mesma coisa nós temos que fazer com os irmãos que muitas vezes não aceitam o chamado. Respeitar o livre-arbítrio. Cada um tem o seu tempo, a sua compreensão. No momento certo, todo mundo entende. Então aqui só a gente trazer o diálogo que ele fez com o irmão Sertório. O André pergunta, né, que se isso acontecia muito, com muita frequência com os estudantes do Espiritismo, né, se poderiam ser vítimas desses enganos alunos do instrutor, de um instrutor como da ordem de Alexandre, que o Alexandre era que comandava o trabalho do Espírito Superior ali, né? Aí o Sertório vai responder a ele: como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados, em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo.
Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. E precisamos de ajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se um homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E, reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Deixa bem claro aqui que o esforço vai depender de quem? De nós. Aí, às vezes, como fazer essa reforma íntima? Esse que é o primeiro passo para a gente se capacitar para chegar a essa condição de escolhido. Nós primeiro estamos, como nós falamos lá no início, de colocarmos metas às vezes na nossa vida. Às vezes de tirar um tempinho para fazer alguma coisa para a gente. A gente pode tirar 5 minutinhos e fazer uma meditação. Santo Agostinho fala isso para a gente, no livro dos Espíritos. Então a gente tirar 5 minutinhos para fazer o que eu fiz no meu dia. Será que o que eu fiz com o meu irmão, eu gostaria que o meu irmão me fizesse? Como eu tenho agido no meu dia a dia? Meus pensamentos. Então, dali a gente vai tirar uma conclusão. E a Joana de Ângeles é um espírito que sempre está nos chamando a atenção com relação a isso, porque ela sempre fala para a gente tirar essas coisas de dentro de nós, do orgulho e do egoísmo, porque os outros vícios são todos filhos do orgulho e egoísmo. Ela bate muito na tecla que isso gera dor para a gente. Requer sacrifício. Por quê? Porque a gente se habitua a fazer determinadas coisas que a gente, para poder se livrar disso, causa um grande problema para a gente. Aí eu me lembro de um livro, de um filme, que é muito interessante se vocês puderem ver, Feitiço do Tempo. Ele vai para uma cidade, ele é um repórter do tempo, mas ele é um cara que ele almeja uma coisa melhor, mas ele não busca essa coisa melhor. Muitos de nós somos assim. Queremos ter merecimento de uma coisa pelo qual nós não fazemos jus, não nos esforçamos. E ele vai para essa cidade para cobrir o tempo aí, o festival da marmota, onde a marmota sai e diz se o inverno, eles dizem que escutam a marmota, que a marmota diz se o inverno vai ser rigoroso ou não. E ele é um cara que encontra com as pessoas na cidade e trata as pessoas como lixo. Ele encontra um cara que estudou com ele não dá nem atenção para o cara. Ele simplesmente esculhamba com o cara. E o que acontece? Ele reclamando tanto disso, ele fica preso na cidade por causa de uma nevasca. No dia seguinte ele acorda, está de novo no festival da marmota. E os dias vão se repetindo da mesma forma. Só que o que vai acontecendo? Com o tempo, ele começa a observar uma coisa. Ele começa a observar as pessoas na cidade, a vida de cada um delas. Então ele procura entender cada um deles. Ele já sabia o que ia acontecer naquele decorrer do dia. O que ele resolve fazer? Ele ajuda um irmão que está com fome, um senhor de idade, que pedia comida, um mendigo, e ele dá sopa para esse mendigo, começa a ajudar, só que esse irmão acaba desencarnando. Ele ajuda as velhinhas a trocar pneu. Mas o que é interessante é o seguinte, enquanto ele não faz isso de coração, ele não consegue se livrar daquele dia. A mesma coisa a nossa reencarnação. A gente vai voltar sempre no mesmo ponto se a gente não modificar as nossas atitudes. Se a gente não modificar, a gente vai voltar sempre para aquela pessoa que a gente tem dificuldade, a gente vai voltar para aquela
história que é aquela história que a mulher fala assim, eu suportei meu marido, agora eu não preciso mais encarnar com ele. Não, agora você vai reencarnar com ele sim, agora você vai aprender a amar. Então o fogo ele começa só a se livrar quando ele começa a mudar, a fazer as coisas com amor. A mesma coisa nós precisamos ter essas atitudes, refletir. O outro serve como espelho para a gente. O que a gente não gosta, muitas vezes, que a gente vê errado do outro, não é que nós vamos criticar nem nada não, mas tentar corrigir em nós. Essa que é a questão da reforma íntima. E a gente tem que ser paciente conosco mesmo. Porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente resolve fazer a reforma íntima, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não conseguimos. Aí a pessoa começa a eu não consigo me modificar, eu desisto, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Não, nós temos que ter o seguinte, botar metas. O que eu posso trabalhar em mim hoje? Para me capacitar para ser um dos escolhidos. Posso trabalhar a paciência? A gente no início do ano, a gente não coloca, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer isso, isso e isso. A gente não costuma colocar isso? Então a gente pode colocar, esse ano eu vou fazer minha reforma íntima, esse ano eu vou trabalhar em cima da minha paciência. Um exemplo, a gente vai trabalhar dentro do que a gente achar melhor, para melhorar. Ou fazer o que recomenda os 12 passos, naquele dia. Um ano pode ser difícil, mas um dia fica fácil, né? Então, por hoje, os 12 passos falam assim, por hoje eu não vou me irritar com isso. Então, eu trabalho aquilo, no dia seguinte eu falo de novo, por hoje. E assim vai, dia a dia. A gente bem lembrado dele, aquele dia a gente tem que saber o seguinte, que muitas vezes nós vamos cair. Por isso que eu falo que nós temos que ter paciência conosco mesmo. Por quê? Cair a gente vai cair, até a gente conseguir o equilíbrio. Mas o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz por vencer as suas más tendências. Então, naquele momento, a gente, não, eu reconheci que eu caí, mas eu vou tentar de novo, eu não vou desistir. A gente tem que continuar trabalhando aquilo dali, na capacitação. E quando a gente menos perceber, a gente alcança. Ainda bem que você não botou no final do filme. Não vou botar no final do filme, não, porque vocês precisam ver. Mas é bom para a gente ver para a ótica espírita. O que eu achei interessante, por causa que eu liguei isso à reencarnação. Porque a reencarnação a gente vai assim, né? A gente precisa consertar aqueles nossos defeitos. Por isso que a gente acaba voltando sempre naquela mesma situação. Então a gente, a mesma coisa, como ele foi consertando as coisas a cada dia, nós também podemos consertar, nos capacitando. E é interessante que às vezes, como eu falei, que a gente sem perceber, ocorreu uma determinada situação na minha vida, que na hora eu, sinceramente, eu não parei para refletir sobre aquilo, mas passou, eu não dei tanta importância. E depois eu parei para pensar. Quando passou a situação, eu pensei assim, poxa, antigamente eu teve uma reação completamente diferente. Então não é a gente se pressionar, a gente vai fazendo isso e sem perceber, as coisas vão surtindo efeito no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que parar mais para prestar atenção nessas coisas. São pequenas atitudes que a gente tem que tomar. Qual o lema do Espiritismo? Vocês sabem? Fora da realidade de uma salvação. Esse é o melhor modelo que a gente tem para modificar. E nós temos a oportunidade, nós já tivemos, né? Agora eu não tenho tido mais essa oportunidade, mas de trabalhar no atendimento fraterno. Eu aprendi demais. Por quê? A gente aprende a ouvir mais. A gente vê que as nossas dificuldades muitas vezes são isso aqui, em relação aos irmãos, são isso aqui. E a gente aprende muito com isso. Você ouvir, você dar um abraço,
Às vezes as pessoas acham que era só fazer a caridade material. Não. Tem tantas outras formas de a gente fazer a caridade. Aquele que a gente falou que a gente atravessa a rua, a gente atravessa de volta e procura ouvir um pouquinho. Às vezes a gente tem que procurar ter uma boa palavra. E a caridade procura a gente. Por isso que a gente está falando que o chamado vem em todo lugar. Passa a perceber um pouquinho mais. Assim, é muito interessante isso que a gente começa a observar. Eu principalmente depois que eu comecei a trabalhar no atendimento fraterno, parece uma coisa incrível. Mas certa vez eu estava voltando do trabalho em Botafogo, aí desci do metrô, né, e ali em Irajá, esperando o ônibus, tinha uma irmã chorando no ponto. Muito. E em determinado momento eu acabei perguntando o que houve, porque às vezes a gente se preocupa, né? Estava se preocupando. E ela começou a narrar a história dela. Ela separou do marido, e o marido conseguiu lá, fez não sei o que lá, que conseguiu pegar a guarda do filho. E aquilo desequilibrou ela totalmente. E ela começou a contar a história da vida dela, todo dia quando eu estou ouvindo, ela é evangélica. Em nenhum momento, foi o que eu falo, em nenhum momento a gente fala de espiritismo, mas a gente pode falar de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são universais, não tem religião. A mesma coisa, deixar bem claro que os chamados podem ser de qualquer religião. Pode ser qualquer religião, até um ateu é chamado. Nós temos um exemplo do nosso irmão Betinho, que era ateu, foi chamado e ele não fez um trabalho belíssimo matando a fome de tantas pessoas. Nessa encarnação ele estava ateu. Mas lógico que ele sabe que existe Deus. Então, essa irmã começou a relatar a história dela, eu fui conversando com ela, falando algumas coisas. Ele vai fazendo oração, vai fazendo. Aí ela foi acalmando. Graças a Deus, na hora que eu desci do ônibus, ela estava bem. Ela falou, tenha fé. Tudo no momento certo. Conversando com ela, falou, não, o pastor falou isso comigo também, então, faz isso. Quando você for na igreja, ora pelo seu marido. Ora por todos os envolvidos, o juiz. Não, eu vou fazer isso. Então a gente é chamado o tempo todo, em qualquer lugar. Não precisou de caridade material, só de ouvido, de uma palavra. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um abraço, de ser ouvido, um aperto de mão, um sorriso. Às vezes, um bom dia faz a diferença. Quantas vezes a gente não percebe isso? A gente está com tanta pressa, às vezes a pessoa chega do nosso lado para falar alguma coisa, a pessoa já, não, agora não. E a gente passa direto. Lógico que a gente sabe que também a gente anda com medo de tudo que acontece. É compreensível, mas se a gente estiver no serviço do bem, confiemos mais em Jesus. Confiemos mais em Deus. Então a caridade vai nos capacitar também, muito, para ser um desses que vai sentar na mesa do banquete celestial. Porque todos nós buscamos paz. Mas por enquanto, devido aos nossos erros, às nossas atitudes, a única coisa que a gente tem encontrado é dor. Enquanto a gente não modificar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, então tudo que a gente vai encontrar é dor. Que a lei de causa e efeito. Então, que a gente comece a fazer essa mudança. Todos nós temos capacidade. Jesus já falava, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós precisamos acreditar mais em nós mesmos. Sabemos que nós temos força.
em determinadas situações na nossa vida, a gente não coloca a fé e a gente consegue. A mesma coisa isso. Vamos colocar no nosso dia, nos capacitar, auxiliando mais uns aos outros. A gente falou, a primeira caridade que começa é dentro de casa. Ver o que os nossos irmãos dentro de casa precisam. Às vezes, a gente sai de casa sem conversar. E às vezes nossa mãe, nosso irmão, nosso filho precisa conversar com alguém e a gente, às vezes, não percebe isso. Então, esse é o sentido. Nós começarmos a trabalhar mais no bem. Confiarmos mais em Jesus. Porque todo trabalho no bem, como nós falamos, vai carregar um monte de gente. Porque os exemplos arrastam. E como já dizia Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então aí sim, quando a gente encontrar, colocar amor em cada pequeno gesto da nossa vida, aí sim nós seremos um dos escolhidos. Então vamos aproveitar esse chamado agora que a gente está tendo, essa oportunidade. Não vamos desperdiçar, não. Já desperdiçamos demais em outras encarnações. E esse é o momento certo da gente começar a nos capacitar para sermos os escolhidos. Não é bom trabalhar com Jesus? É isso que a gente tem que fazer. Continuar com Jesus. Agradeço a paciência de vocês. Muita paz a todos. Que vocês tenham